Olá, estamos com mais um programa Verdade e Expressão diretamente aqui dos estúdios da TV Transamérica pelo canal 59, canal aberto, e também pelas nossas redes sociais no Facebook da TV Transamérica, Facebook do Verdade e Expressão, o Instagram da TV Transamérica e o YouTube da TV Transamérica. TV Transamérica que possui uma multiplataforma digital e também pelo site verdadeexpressão.com.br. Você pode participar conosco pelas redes sociais ou então também pelo nosso WhatsApp, que é o 41 99613 3677. Hoje aqui recebo uma referência na área eleitoral. Ele é graduado em Direito pela Unicuritiba, a antiga Faculdade de Direito Curitiba, possui especialização em Direito Eleitoral, Direito Militar, Direito Público, mestre em Direitos Fundamentais e Democracia e doutorando em Direitos Fundamentais e Democracia. Servidor público do Tribunal Regional Eleitoral e professor universitário, Dr. Rogério Carlos Borne. Dr. Rogério, uma honra recebê-lo aqui no programa Verdade e Expressão. Já inicio aqui a nossa entrevista perguntando para você a sua carreira jurídica, como que você entrou no Tribunal Eleitoral, se puder falar um pouco sobre a sua história. Olá, a honra é toda minha estar aqui nesse programa que já é consagrado na nossa televisão. O que acontece, né? Eu comecei no Tribunal Regional Eleitoral por concurso público. Então, eu tinha formação em contabilidade, nada do que eu faço hoje. Trabalhava na antiga Telepar e fiz um concurso para o Tribunal Regional Eleitoral e sonhava em fazer o curso de Direito. Comecei o curso de Direito, comecei a me especializar na área de Direito Eleitoral, que é a área que estava na minha mão. E comecei a me apaixonar pela área de Direito Eleitoral. Mais tarde, eu evoluí para o curso de Ciência Política. E com o tempo, eu acabei fazendo mestrado, estou fazendo doutorado, várias especializações, tenho 10 livros publicados na área, tenho visitado universidades, principalmente na Alemanha. E o direito eleitoral praticamente virou a minha paixão, principalmente dentro do magistério. Hoje, eu sou editor da revista Paraná Eleitoral, que é editada pela Escola Judiciária Eleitoral do Paraná. É uma revista que ela está contando, vai fechar 64 anos de existência. Então é uma revista consagrada, é uma revista tradicional, ela tem qualis em algumas áreas. Também fiz parte da Comissão de Direito Internacional da OAB, porque tem um livro que fala das eleições da União Europeia e as eleições para o Parlamento do Mercosul. Também faço parte da Academia de Letras e Artes do Centro-Sul do Paraná, lá da cidade de Irati, que a minha família é de Irati, né? E tenho parte da minha vida em Curitiba, Irati e São Bento do Sul, em Santa Catarina. Tenho o livro, o último que eu editei foi Valores Políticos, Ideológicos e Culturais. Esse livro foi o primeiro livro meu na área de ciência política. Eu tenho gostado mais da área de ciência política, porque a ciência política ela vai atrás do porquê. O direito eleitoral, você aplica o direito eleitoral. E a ciência política, você vai saber por que foi feita aquela lei no direito eleitoral. Da onde surgiram as ideologias. Hoje se discute esquerda, direita. Então, a ciência política estuda a fundo esses fenômenos. Ele é mais psicológica, né? Então, estudei Direito Eleitoral, atuo na área de Direito Eleitoral, mas estou caminhando hoje para a Ciência Política. Dentro do Tribunal Regional Eleitoral você tem uma vasta experiência, a gente pode aqui falar, já vamos falar da questão da ciência política, essa guerra ideológica que temos hoje aí, mas a gente pode falar bastante sobre a justiça eleitoral no Brasil. Eu gostaria que você falasse um pouco da organização da justiça eleitoral no Brasil, da importância dela na sua visão. O Brasil é um dos países do mundo que tem uma justiça eleitoral própria, uma justiça eleitoral independente. A atividade da justiça eleitoral hoje, a princípio, boa parte ela faz o papel do Poder Judiciário e boa parte ela faz um papel que seria do Executivo. Mas pela confiança que é transmitida pela justiça eleitoral, ela acaba fazendo esse papel do Executivo. Por exemplo, fazer título de eleitor. Título de eleitor, fazer documento não seria o papel do Judiciário. Mas não existia um outro poder que tivesse uma confiança tal
que pudesse cuidar do cadastro eleitoral. E várias atividades, organizar as eleições, que não se, em outros países não é o Poder Judiciário que faz, no Brasil faz. Por causa do quê? Por causa da confiança. E a Justiça Eleitoral do Brasil é uma das mais avançadas do mundo. O Tribunal Superior Eleitoral ele se encarrega das eleições presidenciais e dos recursos dos tribunais regionais eleitorais, que tem um por estado e um no Distrito Federal. O Tribunal Regional Eleitoral é uma instância recursal dos juízos e juntas eleitorais. Tem gente que pensa que as juntas eleitorais não existem mais. Existem. E o papel da junta eleitoral é fazer a apuração e a diplomação. Mas como a apuração eletrônica hoje, nem dá tempo da junta enxergar a apuração, né? E os juízes eleitorais eles são responsáveis pelo cadastro eleitoral e pelas eleições municipais. Então, eles se encarregam das eleições municipais. A maior parte dos países, tem países que tem comissão eleitoral, não tem justiça eleitoral. O Brasil, ele é respeitado no mundo inteiro, tem conversado com professores da Alemanha, da Áustria, da Suíça. A justiça eleitoral hoje possui uma confiabilidade no mundo inteiro. Então, não há que se questionar a justiça eleitoral hoje, na situação que está, né? E ela tem essas hierarquias, o papel é eleição presidencial pelo TSE, eleição estadual pelos tribunais regionais, e o juiz eleitoral e as juntas são encarregados das eleições municipais, para prefeito, vereador e juiz de paz. Não sei se ninguém sabe, mas a Constituição diz que juiz de paz é eleito pelo povo. Só que você nunca viu eleição para juiz de paz. Por quê? Porque não foi regulamentado ainda. Mas hoje está previsto na Constituição eleição para juiz de paz. Você falou da questão da confiabilidade da justiça eleitoral e até aqui acabou aguçando um tema que foi alvo de debate nas eleições do ano passado, que seria a confiabilidade ou não das urnas. Daí alguns candidatos defenderam voto impresso, houve até algumas pedidos de revisão nas urnas, recontagem. Você que é do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, poderia falar mais sobre esse assunto? Eu vou falar, mas não com detalhes, porque eu não atuo na área de informática, né? Mas o que mais atesta a confiabilidade das urnas são as auditorias. Então, há uma auditoria prévia, que são sorteadas as urnas, para que qualquer partido vá lá e teste, essas urnas são substituídas, faça uma simulação. E no dia da eleição, no sábado anterior à eleição, são sorteadas algumas urnas. Essas urnas são sorteadas, são retiradas do local de votação, são substituídas, são trazidas para Curitiba, as que estão no interior, e no dia esse sorteio só, desculpe interromper, é feito com todos os representantes de partido? É para quem quiser assistir, é feita no auditório dos tribunais eleitorais nas capitais e é aberto para qualquer pessoa. Normalmente nós convidamos os estudantes para comparecer, né? E são sorteadas essas urnas ficam guardadas, vigiadas no dia da eleição. É simulada uma eleição no dia da votação e depois é conferido, né? Essa eleição, claro que não vale, ela é simulada. É feita a votação, anotado no lado quem votou, e no final do dia é batida a totalização das urnas com a totalização do papel, manual. Né? E quanto à confiabilidade das urnas eletrônicas, eu tive a oportunidade de conversar com um professor alemão, que ele estuda a urna eletrônica no mundo inteiro. E daí eu perguntei para ele, só que fiz uma pergunta como se fosse um leigo. Perguntei assim, e a urna brasileira? Daí ele falou para mim assim, a urna brasileira é uma das melhores, se não for a melhor, do mundo. Daí eu fiz aquela pergunta que qualquer cidadão faz, mas por que os países ricos não adotaram a urna brasileira? Ele respondeu para mim, primeiro, porque a urna foi feita para a realidade brasileira. Ela não é um produto comercial, ela não é um produto para ser vendido no mercado. Né? E segunda, a urna brasileira, ela é segura porque ela foi feita para prevenir fraudes de 50 anos atrás que ocorriam no Brasil nas eleições. Então a urna do Brasil ela é perfeita
ela é perfeita porque ela foi feita para coibir fraude. Tem várias senhas, contrassenhas, é bem complicado. E daí eu fiz outra pergunta para o professor. Agora me diz uma coisa, o senhor me respondeu que a urna brasileira, os países ricos não querem por quê? É porque é um produto brasileiro. Daí ele acrescentou, mas tem mais um detalhe. Os países ricos, em regra, não precisam da urna eletrônica, porque nos países ricos não há fraude. E a urna eletrônica foi feita para coibir fraude. Então, quando não há fraude, não há necessidade de você ter um equipamento ultra avançado para prevenir essa fraude. Tem países como a Itália que você vota pelo correio. Aqui em Curitiba, em Santa Felicidade, muita gente vota nas eleições da Itália pelo correio, né? E daí eu fiz outra pergunta para ele. Então, os países ricos não adotam a urna eletrônica, nem a brasileira. Alguns adotam as próprias urnas eletrônicas, porque não tem fraude. E por que os países que eu posso dizer assim, em desenvolvimento, não adotam a urna? Ele respondeu, porque previne fraude. Então, tem muitos países que não adotam a urna eletrônica, não a brasileira ou a deles, porque vai impedir que ocorra fraude local. E há interesse local que haja fraude. Então, a urna eletrônica hoje ela é confiável, mas eu não posso dar mais detalhes porque é mais com a área de informática. Para os técnicos da informática. Da informática. O TSE costuma fazer simulações, convocar gente do mundo inteiro, monta a estrutura de uma eleição, convida hackers do mundo inteiro para tentar fraudar a urna eletrônica, mas até hoje não foi constatada uma fraude, uma tentativa de fraude conseguida, né? Outra questão interessante é que na justiça eleitoral, a gente que acompanha muitas eleições, acompanha as eleições no município, nos estados, até no país, a gente vê que sempre a gente tem aquele processo do registro da candidatura, a análise dos requisitos, se o candidato tem ou não condições, e a gente vê em muitos casos aí que se decidir a candidatura, se a candidatura pode ser deferida ou não durante já o período eleitoral. Você como operador aí do direito eleitoral, na sua opinião, não haveria uma outra forma de ter uma definição mais rápida, que foi alvo muito de debate por conta das eleições do ano passado, até porque a gente tinha um candidato em primeiro lugar nas pesquisas que acabou sendo indeferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, que era o candidato Lula. E a gente também vê em vários municípios, como por exemplo em Foz do Iguaçu, o candidato que ganhou acabou não assumindo, teve que se fazer uma outra eleição. Não teria um mecanismo aí, uma forma de tentar resolver esses conflitos jurídicos da possibilidade ou não do cidadão ser candidato antes da eleição? Você não vê que seria necessário uma revisão nesse sentido? Na verdade, isso não depende do Tribunal Eleitoral, né? Ele depende de uma alteração no Código Eleitoral, na 9. Mas eu digo você como operador do direito eleitoral, uma revisão na legislação eleitoral mesmo nesse sentido. Ali fica um tanto difícil, porque tem que ter um período mínimo para se apresentar as provas, né? E a Justiça Eleitoral no Brasil é uma das mais céleres no mundo. Então, o prazo geral da Justiça Eleitoral é de 3 dias. É de 3 dias, um prazo geral, mas tem vários prazos diferenciados, né? E são vários processos, são inúmeros processos que tem que seguir uma certa ordem. Então, a legislação brasileira já é célere, ela já é rápida e o candidato ele tem direito de concorrer sub júdice. Então, quer dizer, se o processo não for julgado, ele pode concorrer a essas eleições, porque é um direito político dele, um direito passivo dele, de concorrer. E hoje, teria que haver uma alteração legislativa na Câmara dos Deputados, teria que haver no Senado, que dentro do tribunal é o mais célere possível. Sim, a gente vê que o processo eleitoral é muito rápido, tudo, mas pelo mecanismo da justiça, da legislação eleitoral que permite com que a parte tenha vários recursos, né? Dependendo aqui, se a gente pegar uma eleição municipal, pode ser aqui do juiz eleitoral e chegar até o Supremo Tribunal Federal, que a legislação nossa permite isso, né? O que seria viável ali era antecipar o prazo de registro de candidatura.
porque tem um prazo ali do registro de candidatura que é muito curto, até a data de diplomação. Então, se você antecipar o prazo de registro de candidatura, pode ser que esse processo seria julgado até a data da eleição. Só que daí vai trazer outros problemas, porque você vai ter que encerrar o cadastramento do eleitor antes, porque tem um prazo para o cadastramento do eleitor. E todos os prazos vão se antecipar. Então é uma situação difícil de resolver, difícil. E o prazo para conseguir vencer isso era só antecipando o registro da candidatura. E como que você na sua experiência aí como servidor do Tribunal Regional Eleitoral, já fez participou, contribuiu em várias e várias eleições, né? A gente tinha aquela campanha eleitoral de 90 dias e a gente já teve uma experiência aí de 45 dias nas últimas eleições aí. Como que você enxerga aí esse prazo menor de campanha eleitoral? Esse prazo aqui, pelo lado do eleitor, o eleitor ele teve menos oportunidade de conhecer o candidato. E nesse ponto eu acredito que às vezes favorece o candidato que está concorrendo à reeleição. E para o Tribunal Eleitoral também os prazos ficaram mais curtos para julgar os recursos. Então teve mais sessões de julgamentos, mais plantões, sessões mais longas. E nesse ponto, para a Justiça Eleitoral ficou mais difícil, por causa que os prazos ficaram mais apertados. Em relação a essa alteração eleitoral que nós tivemos, da cláusula de barreira, que a gente está vendo agora vários partidos fazendo fusão, ou então estudando de fazer fusão. Qual que é a sua opinião aí do ponto de vista, porque você, como você falou, está estudando a ciência política, então tem uma razão para que tenha ocorrido essa legislação no que se refere à cláusula de barreira, que impossibilita que muitos partidos não tenham acesso a tempo de TV, a questão do fundo eleitoral, do fundo partidário. Como que você enxerga essa alteração? Aqui, o que acontece no Brasil, que o número de partidos é muito grande. Então, a ideia que se tem da cláusula de barreira é pulverizar mais a opinião pública. Mas, por outro lado, ele fere o princípio da igualdade. Porque a democracia, o que é? A democracia é trazer o maior número de opções para o eleitor. É o maior número de possibilidades para o eleitor. E o maior número de oportunidades para que os candidatos concorram. Então, essa cláusula de barreira ela já passou pelo Congresso 2 vezes e foi declarada inconstitucional por ferir justamente o princípio da igualdade. No passado já tentou se colocar e hoje se tenta colocar de novo. Na maior parte dos países da Europa existe essa cláusula de barreira. Existe essa cláusula de barreira porque o que eles querem, né? Eles querem colocar menos candidatos e que torne as propostas mais claras. Uma outra questão que eu tenho visto aí muitos, principalmente agora, depois de 2018, 2017, 2018, muitos partidos, principalmente a nível de município, comissões provisórias aí, confundindo a prestação de contas da eleição com a prestação de contas do partido, que é aquela obrigatória anual. Eu faço a pergunta, provoco, porque muita gente que é candidato, que está envolvido na eleição, sempre está assistindo aqui o programa. Eu gostaria que você, que é da área, servidor do tribunal, também especialista na área eleitoral, explicasse aí as diferenças de prestação de contas aí. Existem 2 tipos de prestação de contas. Então, o partido ele recebe fundo partidário, ele recebe doações permitidas em leis de pessoas físicas. Todo ano, para não haver abuso do poder econômico, o partido tem que prestar conta do seu funcionamento normal. Então, por exemplo, esse ano a gente não tem eleições, mas os partidos estão lá, eles têm que manter a estrutura deles, eles têm que manter suas bases, eles têm alguns cursos que são obrigatórios a fazer, né? E como esse dinheiro, nós temos financiamento misto, esse dinheiro é dinheiro público, os partidos têm que prestar conta para os eleitores. E nesse caso, os partidos recebem dinheiro e anualmente eles têm que prestar conta do funcionamento para dizer que eles estão existindo e para prestar conta do dinheiro que eles estão recebendo.
Prestação de campanhas é outra situação. Eles recebem doações de campanhas, recebem parte do fundo partidário e todo candidato é obrigado a prestar conta de sua campanha, mesmo que ele tenha desistido da candidatura. Então, o candidato que desistir da candidatura, ele tem que prestar conta, nem que não tenha recebido um centavo e nem que não tenha concorrido. Por quê? Para evitar o abuso do poder econômico. Então, se você dispensa alguém, por exemplo, de prestar conta porque desistiu da candidatura ou não concorreu mais, ele pode ter recebido esse dinheiro e passado para outro candidato. Então, hoje, a obrigação de prestar contas de campanha é de qualquer candidato, mesmo que tenha desistido. Agora, a rejeição das contas dos candidatos, por si só, não gera inelegibilidade. Porque um candidato que tem as contas rejeitadas, esse processo vai para onde? Vai para o Ministério Público. O Ministério Público vai avaliar se a rejeição dessas contas caracterizou abuso do poder econômico. Eles vão ver aquele valor é pequeno, não caracterizou o abuso do poder econômico. Arquiva-se o processo. Agora, se aquela rejeição for por valores altos, que influenciou no resultado das eleições, o Ministério Público ele vai entrar com uma ação de investigação judiciária eleitoral e pedir a inelegibilidade do candidato, às vezes cassação, se ele for eleito, Mas o fato simplesmente de ter as contas rejeitadas não significa que o candidato seja inelegível. Então, voltando à pergunta inicial, o partido ele presta conta do funcionamento normal deles, independente de concorrer ou não, e os candidatos eles prestam contas da campanha eleitoral, para saber se não houve dinheiro de fonte vedada em lei. Por exemplo, você não pode receber dinheiro de governo estrangeiro, um exemplo, Então, é essa fiscalização que é feita no tribunal. Essas contas passam pelo controle interno, o controle interno faz um parecer e a corte, ou no caso da eleição municipal, o juiz vai analisar se essas contas foram devidas. E em relação à questão da inelegibilidade, por não prestação de contas ou por prestação de contas desaprovadas, no caso, se você tem uma prestação de contas desaprovada ou você não presta conta, você fica sem a quitação eleitoral, mas não compromete a questão da elegibilidade. Não compromete. Um candidato que ele tem as contas rejeitadas, na verdade, ele pode ser processado por abuso do poder econômico ou não. Mas aquele que deixou de apresentar as contas é mais grave. Ele fica inelegível enquanto não apresentar as contas. Fica inelegível. Fica enquanto não apresentar as contas, aquele que não apresentou. Então, ele fica inelegível enquanto não apresentar as contas e depois que ele apresentar as contas, ele fica inelegível por uma eleição. Então, o que aconteceu? Já teve partidos no Paraná... A gente vê muita gente prestando contas depois do prazo. Depois do prazo. Ele fica inelegível para a próxima eleição. Tá? Já acontece muito de candidatos... O que aconteceu? Aconteceu de uma vereadora aqui do Paraná. A gente não fala o município, Mas ela é vereadora há vários anos e o partido foi lançar candidaturas para deputado, precisava preencher as cotas e lançou a candidatura da vereadora. Só que a vereadora não ficou sabendo que ela era candidata e não prestou contas. O que aconteceu, Ela não ganhou a eleição, porque não sabia que era candidata, foi concorrer novamente para vereador, como ela não tinha prestado contas, prestou extemporânea, ela não pôde se candidatar a vereadora à reeleição. Depois veio outra eleição para deputado, que ela não tinha condição de vencer, teve que esperar 8 anos para voltar a ser vereadora. E 8 anos, será que o eleitor vai lembrar dela? Então, é um prejuízo irreparável. Um prejuízo irreparável. E não teve jeito, Ela prestou contas extemporâneas, ela ficou inelegível para a próxima eleição. Então, são situações que a gente enfrenta. O que acontece muito, Às vezes a gente crucifica o político, mas nem sempre o político é ruim. O eleitor brasileiro, ele não pensa que primeiro ele está votando no partido e depois ele está votando no parlamentar. O parlamentar, ele tem que seguir as determinações do partido. Se ele não seguir as determinações do partido, ele pode ser expulso do partido e perder o cargo por infidelidade partidária.
Então, um defeito muito grande hoje do eleitor brasileiro é que ele não analisa as propostas do partido. Às vezes, o próprio parlamentar ele tem as melhores intenções do mundo. Ele não concorda com o voto que ele vai dar, mas ele acaba sendo obrigado a dar voto de acordo com a diretriz do partido, né? Então, é muito importante que nas próximas eleições eu sempre faço isso, para escolher meu candidato, eu dou uma olhada na proposta do partido e depois alia com a do candidato. Nas eleições majoritárias já é mais fácil. Que daí você tem aquele confronto de ideias entre os candidatos, parlamentares e o partido. Sim. Uma outra questão que agora essa mudança vai valer para essa eleição de 2020 é o fim das coligações proporcionais. Não sei se você com certeza já deve ter feito um estudo dessa legislação. Uhum. Qual que é a sua opinião em relação à quantidade de candidatos? Que é uma polêmica que a gente traz aqui, volta e meia, vários políticos, né, pretensos candidatos, pessoas no mandato. Alguns acham que vai diminuir o número de candidatos, outros acham que vai aumentar, outros acham que vai aumentar os candidatos da majoritária. Quais os efeitos que você acha que vai ter esse fim da coligação proporcional? Bom, a finalidade das coligações geralmente é duas. É somar o financiamento de campanha e conseguir um horário maior no rádio e televisão. Hoje, o horário eleitoral gratuito está perdendo sua força, né, por causa das redes sociais, né? As coligações, a ideia que tem por trás dessa legislação de acabar com as coligações proporcionais é que na cabeça do eleitor há uma confusão de ideologias. Então, às vezes partidos que são opositores em nível nacional, no município eles acabam se coligando. Então, quer dizer, com o fim das coligações, você vai poder identificar claramente a ideologia de cada partido. Vai se favorecer mais a sigla do que a coligação. E eu vou trazer uma situação de uma aulinha que eu dou lá na faculdade, que eu sou professor universitário e dou essa matéria de Direito Constitucional e Direito Eleitoral. Qual que é a diferença do partido e da coligação? O partido é uma pessoa jurídica, de direito privado, não é um órgão público. O partido, ele tem personalidade jurídica e tem personalidade judiciária. A coligação, ela não tem personalidade jurídica. Ela é um contrato, embora ela possa atuar em juízo. Uhum. E a finalidade de fazer essa coligação é como se fosse um consórcio, é unir forças. Uhum. Tanto que as vagas, lá para frente, faleceu um parlamentar, a vaga era da coligação. E às vezes, depois que acabou a coligação, os partidos, embora tenham disputado a eleição coligados, eles dividiram a sua ideologia. Cada um vai seguir o seu rumo. Então você pega um partido de esquerda que se coligou com o de direita, falece o parlamentar de esquerda, quem é dono da vaga na coligação é o de direita. Então, uma das ideias de acabar com as coligações proporcionais foi justamente isso, separar na cabeça do eleitor qual a ideologia de cada partido, valorizar o partido, então colocar o partido mais em evidência do que o candidato. Então, eu entendo ali que para você escolher um parlamentar vai ser mais fácil. E também do ponto de vista de fortalecer as bases partidárias, né? Uhum. Porque a gente tem muito, o professor sabe que nós temos muito em eleição, aquele sujeito que pega o partido, segura para ele, uhum, e daí chega na hora ali, na época de convenções, vai lá e negocia tanto na proporcional quanto na majoritária um apoio, tal, às vezes até em troca de algum benefício próprio. Enquanto que hoje, dessa forma como foi alterada a legislação, ele não pode ficar no partido sozinho, porque se ele ficar no partido sozinho, ele fica sozinho mesmo. Ele fica sozinho mesmo, né? Porque dos grandes avanços que teve hoje na legislação eleitoral foi aquela janela partidária, né? Sim. Então, quer dizer, o candidato, ele era parlamentar, o partido mudou sua ideologia, e ele acabava sendo obrigado a conviver com aquela ideologia para o resto do mandato e não poder se candidatar para o próximo. Então, a janela partidária ela deu uma oportunidade para esse candidato, no final do mandato, mudar a sua posição, porque o mundo gira, né? Como diz assim, que o candidato não prometeu o que cumpriu, mas nem sempre o candidato pode cumprir o que prometeu.
Porque a economia muda, as relações sociais mudam, e às vezes aquilo que ele prometeu, naquele contexto futuro, ele não é mais viável para o eleitor, né? E o fim da coligação, o que aconteceu? Destacou mais o partido, afastou mais essas lideranças e permitiu que o eleitor identificasse mais as ideologias do partido, na minha opinião. Professor Rogério, nós estávamos falando aí das coligações na proporcional e a gente também tem a alteração em relação a aquela verba obrigatória para as mulheres, né, para o público feminino. Eu gostaria que você falasse tanto dessa legislação como também do intuito do legislador, né, quando inseriu essa norma. E também sobre a polêmica que nós vivemos na eleição de 2018, que está tendo alguns desdobramentos agora com algumas candidaturas que supostamente foram laranjas. O que caracteriza uma candidatura laranja? Você que conhece bem a legislação eleitoral, pode falar sobre isso. Bom, o que acontece hoje? Hoje existe aquela política de cotas, né? As pessoas lembram que essa política de cotas é 30% para mulheres, mas não é o que a legislação fala. A legislação fala que é 30% de ambos os sexos. Então, por exemplo, se surgir um partido com 100% de mulheres, hoje elas têm que dar um jeito de colocar 30% de homens. É que não é comum você ter um partido dominado por mulheres hoje. Existe um projeto chamado OEA Mulheres, que tenta trazer a mulher para o parlamento. E hoje, a maior dificuldade de trazer a mulher para a política é despertar o interesse das próprias mulheres, né? Então, hoje, o que acontece? O partido tem que investir um percentual na política com mulheres, mas às vezes eles têm dificuldade de preencher essa cota. Então, vamos pegar essa cota que eu falei, que é 30% de ambos os sexos. Se não tiver, por exemplo, o partido tem uma mulher, que não dá 30%. Vamos dizer, o partido tem 10 mulheres, 10 vagas para candidatura, e tem que colocar 3 mulheres. Sim. E só tem uma mulher no partido. Essas 2 vagas que sobram, ela não pode preencher com homens. Essa cota, ela fica em aberto. E todo esse investimento, esse valor que o partido tem que investir na candidatura de mulheres, fica em aberto. E muitos dos partidos, eles não se interessam em promover a mulher. Então, e às vezes quando aparece uma mulher candidata, uma mulher preparada, uma mulher com potencial para vencer uma eleição, às vezes ela não tem espaço dentro do partido. Então hoje é uma área do direito que a gente tem que evoluir bastante. Tem que evoluir bastante. E isso não vai melhorar se a gente não incentivar as mulheres a se candidatarem. E outra coisa, as mulheres que se candidatam, existe aquela falsa ideia que elas só vão legislar para assuntos relacionados às mulheres. Não é assim. A mulher parlamentar, ela legisla sobre assunto para todas as pessoas. Ela é deputada ou vereadora do povo. Ela não é deputada e vereadora só dos assuntos relacionados às mulheres. Então é uma área que a gente tem que evoluir muito. E eu digo que não é só no Brasil que a gente tem dificuldade, é no mundo inteiro. Então, em vários países, tem países que dão um avanço no poder executivo, mas no poder legislativo não avançam tanto, né? Nós tivemos uma mulher presidente, que eu acho que já foi um avanço. Sim. Na Alemanha, nós temos a Angela Merkel, que é uma mulher poderosa, se não a mulher mais poderosa do mundo. E isso é uma dificuldade que se tem no mundo inteiro, não é uma exclusividade do Brasil. E é só com conscientização, preparo, treinamento e incentivo das mulheres, partindo delas, que a gente consegue resolver essa situação. Agora, um outro assunto interessante que sempre é objeto de polêmica nas eleições é a figura do Tribunal de Contas, hoje nesse processo eleitoral, que a gente vê muitos vereadores, prefeitos, deputados, governadores, senadores aí, que já em algum determinado momento já exerceram algum cargo público
e que venha a ser necessário se prestar contas naquele exercício, prestar contas ao Tribunal de Contas competente e ter algum problema de irregularidade, desaprovação. Indo aqui pensando já nas eleições de 2020, aqueles candidatos que já foram prefeitos, vereadores e que em determinado momento tiveram uma conta desaprovada, isso por si só gera inelegibilidade? Em que panorama? Eu estou perguntando isso porque a gente tem um público muito municipal aí, de prefeitos, vereadores que assistem. Gostaria que você falasse um pouco disso aí. A rejeição das contas de administradores é o item que mais gera inelegibilidade hoje. Então, o que acontece, né? As contas do prefeito, de prefeitos e governadores, quem rejeita não é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas ele faz um parecer. Esse parecer ele opina se aprova ou não. No caso do prefeito, digamos que ele ele analisou as contas do prefeito. Digamos que o Tribunal de Contas diz que as contas não estão aprovadas. Ele encaminha para a Câmara Municipal. A Câmara Municipal que vai manter a rejeição ou vai derrubar a rejeição. Então, se a Câmara Municipal não aprovar as contas do prefeito, só com uma liminar do Poder Judiciário que ele consegue se candidatar, né? Agora, simplesmente com o parecer do Tribunal de Contas não é suficiente para gerar a inelegibilidade. Isso no cargo do Poder Executivo, né? Prefeito, governador, caso da Assembleia Legislativa, e presidente da República, né? No caso de outros funcionários públicos, o Tribunal de Contas ele julga, ele analisa e julga. Daí é suficiente para gerar a inelegibilidade. Então é essa situação que acontece hoje, e boa parte das candidaturas afastadas por inelegibilidade por 8 anos é por rejeição das contas. Mas o que acontece muito, principalmente em municípios pequenos, né? Se o Tribunal de Contas dá um parecer rejeitando as contas, vai depender da composição da Câmara Municipal. Por questão política, né? Política. Se a maioria for do lado do prefeito, o perigo dele ser declarado inelegível pela rejeição das contas é pequeno. Agora, se ele não tem aquela coalizão com a Câmara Municipal, a chance de ele ter as contas rejeitadas é muito grande. Agora, uma outra questão, você falou ali a liminar, né? Tal da liminar que pode aparecer lá aos 48 do segundo tempo e liberar a candidatura. Essa liminar, você tem, vamos pensar assim, nós temos ali, teve a desaprovação, a opinião do Tribunal de Contas pela desaprovação das contas e a Câmara Municipal confirmou, está desaprovada as contas. Até que momento essa liminar tem força para valer no registro da candidatura? Porque na justiça eleitoral você tem um prazo para registro. E o professor pode falar melhor que eu, que quando vai se analisar, o juiz eleitoral vai analisar o registro da candidatura, ele tem que ver se naquele momento que entrou o registro, se o candidato estava com todos os requisitos plenos. Se essa liminar entrar, essa liminar tem que ser concedida antes, ou pode ser concedida depois e esse registro pode valer? Ela tem que ser concedida até a data da diplomação. Até a data da diplomação, porque o candidato, só que no registro da candidatura, ele tem que ter essa liminar para concorrer subjúdice. Se ele não tiver, daí passa o prazo do registro de candidatura, ele pode perder. E digamos assim, ele não tem a liminar, ele registra. E depois vem no curso do processo, ele começa a fazer campanha, está lá fazendo campanha, porque ele registrou, então ele tem direito, como você já falou anteriormente, tem direito de fazer campanha, mas no curso do processo vem a liminar. Como que o judiciário tem entendido? Bom, ali na verdade, essa liminar, só que a liminar não é definitiva, né? Sim. Essa liminar continua valendo para que ele possa continuar fazendo a campanha dele. Para que ele possa continuar fazendo a campanha dele, a diplomação fica condicionada à expedição da decisão definitiva. Porque depois da diplomação, na verdade, depois da posse, é só o Poder Legislativo que pode cassar esse candidato.
A grande questão é que vai depender do caso a caso, né? Porque cada caso... Cada caso é um caso, tem que ver cada situação em concreto. Né? Legal, então já falamos bastante aqui da justiça eleitoral, o funcionamento, as possibilidades. Gostaria de falar aqui um pouco da democracia que a democracia no nosso país, da Constituição Federal. A gente tem passado um momento de uma dualidade muito grande, né? Uma disputa, a gente viveu isso na última eleição. E primeiro eu gostaria que você falasse sobre a Constituição Federal. Você que tem aí um profundo estudo sobre a Constituição, tem diversos estudos aí. Gostaria que você falasse o balanço que você faz. Nós fizemos 30 anos de Constituição Federal ano passado. Qual o balanço porque até um ou outro candidato falou em refundação da República, fazer uma nova Constituinte e tal. Outros não, outros acham que a Constituição é boa, que de repente pode-se emendar uma coisa aqui, outra ali, mas a Constituição é muito boa e é uma Constituição nova se comparada com de outros países. Bom, isso é a opinião minha. Eu acho que a Constituição nossa é uma das melhores do mundo. Ela é uma Constituição extremamente detalhada, prolixa. E por que a nossa Constituição é grande e detalhada? Porque ela tem histórico, o Brasil tem um histórico de abuso de direitos. Então, você pega na Constituição da Inglaterra, a Inglaterra nem tem Constituição. A Inglaterra não existe Constituição. Então, quer dizer, quanto mais as normas, quanto mais as regras são violadas, mais você tem que detalhar as leis. Então, por exemplo, nos países de primeiro mundo, para que existe a lei? Para explicar um direito que você não entendeu. Então, você tem um direito, mas você não sabe o que a lei está te autorizando. Nos países menos desenvolvidos, a lei serve para duas coisas. A lei serve para te explicar o direito e para te proteger. Então, a Constituição nossa ela é extremamente detalhada, justamente para proteger o cidadão. Então, ela entra a níveis de detalhes que em outros países seriam determinados em lei. E ela até é redundante para reforçar os direitos. Nós falamos das mulheres, né? Então, a Constituição nossa fala assim que homens e mulheres são iguais perante a lei. Mas já está escrito que todos são iguais perante a lei. Então, coloca todos são iguais perante a lei, daí tem que frisar aqui. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Tem que frisar, porque alguém vai poder dizer que aquilo não se aplica para a mulher. Uma interpretação. Uma interpretação. Então, no Brasil, há muita interpretação. Países latinos em geral, Brasil, Itália, Espanha, Portugal, dá muita margem para interpretação. Então, a nossa Constituição ela é extremamente detalhada por causa disso. Eu não acho... O que acontece? Tem direitos fundamentais hoje que só podem ser eliminados com cláusulas pétreas. Como não podem ser eliminados por causa das cláusulas pétreas. Para se eliminar alguns direitos fundamentais hoje, teria que fazer uma nova Constituição. Só que se fizer uma nova Constituição, dá uma margem para colocar temas que acabam por violar os direitos humanos. Eu vou trazer um exemplo hoje. No Brasil, existe pena de morte? Existe. Para casos de guerra declarada. Então, o que aconteceu, né? Se você quiser hoje, claro que há divergências quanto a isso, colocar pena de morte, você não pode piorar um direito fundamental, porque é o artigo 5º. Se você fizer uma nova Constituição, talvez você possa colocar essa pena de morte. Mas não vai poder, porque o Brasil assinou tratados internacionais que a pena de morte não pode progredir. Então, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica diz assim que os países que têm pena de morte podem manter a pena de morte. Agora, se você tirar a pena de morte, você não pode acrescentar de novo. Então, o Brasil, na Constituição de 88, ele preferiu manter a pena de morte para os crimes de guerra, para evitar que ele não possa, no caso de uma guerra que é difícil no Brasil, não possa inserir esse direito que se entende como fundamental. Então, eu acho muito perigoso hoje fazer uma Constituição. É preferível fazer as emendas, discutir as emendas, às vezes boas, às vezes más, mas é muito temerário fazer uma nova Constituição hoje. Você tocou nessa questão da nova Constituinte, que pode se colocar questões bem polêmicas, bem questionáveis, que podem vir até ferir o Tratado dos Direitos Humanos, né, que inclusive o Brasil assinou.
Um outro debate que a gente teve muito grande é a questão da democracia, se a democracia estaria em risco ou não, por determinadas posturas aí, até de alguns políticos, até de parte da sociedade. Você que está estudando, tem um profundo estudo sobre democracia, se a gente pegar teu currículo aqui, você tem várias obras aí sobre isso. Qual que é a sua opinião sobre essa questão da democracia e o momento atual que nós estamos vivendo aí? Hoje está ocorrendo muito problema com a liberdade de expressão, mas é uma liberdade de expressão que está sendo tolhida mais entre os próprios eleitores. Hoje, teve muito conflito nas últimas eleições. Namorado que desmanchou namoro com namorada, briga de família, ódio, mas conflito é democracia. É muito mais fácil você administrar um Estado na ditadura, que alguém fala uma norma só, todo mundo obedece, do que se discutir as cláusulas, de governo, de sociabilização entre as pessoas. Então, o conflito faz parte da democracia. Ter opiniões divergentes faz parte da democracia. Então, eu acredito que, na eleição, ano passado, eu tinha a impressão que a democracia estava enfraquecendo. Mas eu hoje entendi que ela se fortificou. Principalmente que as redes sociais estão permitindo isso, né? Mesmo com aquela agressão que um não deixa o outro falar. Isso aqui, num primeiro momento, como a gente está vivendo uma nova campanha eleitoral, um novo sistema, no começo é uma coisa pesada, aquele discurso de ódio. Com o tempo, essas relações sociais vão se aperfeiçoando e as coisas vão se pacificando. O importante é analisar hoje, aqueles conflitos da eleição passada, é analisarmos hoje. Hoje, como que aquelas pessoas que brigaram no passado, se elas estão brigadas ainda hoje. Eu não estou. E vale até para o próprio candidato, aquela postura que ele tinha lá nas últimas eleições, que eu peguei bastante a internet de 2016 para cá, porque ela impactou, não que não tenha impactado em 2014 e tal, mas em 2016 a gente viu que teve uma grande influência, em 2018 a gente viu que ela foi dominante. E até o próprio candidato que lá atrás falou determinada coisa, que tinha determinada posição, ou fez determinada promessa, como você mesmo falou, que dependendo da promessa não seja viável de se cumprir, como que ele está se portando hoje. Então eu acredito que a rede social pode ser uma arma hoje, mas também pode ser uma coisa que essa arma se volte contra você no futuro. E dentro desse raciocínio, como a gente está falando já da questão da internet, a democracia, que os debates, hoje a gente tem muito debate por internet, debate virtual, até onde vai esse poder ilimitado de opinião na internet, que às vezes até ofende um ou outro? Não seria necessário uma legislação para regular isso? Ou, na sua opinião, já tem? Qual que é a sua visão de tudo isso aí? Na verdade, já existe a legislação, né? Ela tem um instrumento valioso hoje, a legislação eleitoral, chamado direito de resposta. Então, qualquer pessoa, nesse caso, às vezes na justiça comum, se não for candidato, por exemplo, se eu, no meu perfil do Facebook, eu agrido um candidato, o candidato se sente ofendido. Ele pode entrar na justiça e colocar um direito de resposta no meu perfil do Facebook. É que as pessoas não têm ideia desse direito. No caso de ofensa a candidato, tem que ser justiça eleitoral, mas se for uma ofensa a uma pessoa física que não é candidata, na justiça comum você pode conseguir mesmo. É garantido na Constituição. Sim. Então, o que fala, tanto a lei eleitoral como a lei comum, você pode falar o que quiser com duas condições. Que você assine embaixo e que aquela informação seja verdadeira. Caso não seja verdadeira, você pode entrar com um pedido de indenização ou você pode também com direito de resposta. Uma coisa que as pessoas comuns não sabem, né? Se você receber uma ofensa no Facebook, como que você vai provar isso aqui para entrar em juízo? Que a pessoa paga, né? Você vai num cartório, faz uma ata notarial. Você abre o teu Facebook no cartório, o oficial do cartório, ele vê aquela informação, tira a cópia e declara que aquela informação é verdadeira. Né? E você tem essas duas opções. Se a informação for inverídica, for mentirosa, você pode
responder no próprio perfil do Facebook, Instagram ou qualquer rede social, Twitter, ou entrar com pedido de indenização contra essa pessoa que lhe ofendeu pelos prejuízos que ela causou, dano moral e material. Até uma questão que todos esses direitos perfeitos tem toda essa viabilidade jurídica, mas daí a questão se aprofunda mais quando a gente fala aí da influência digital nas eleições e o poder, né, digamos, dinâmico, a velocidade para a justiça eleitoral de repente reagir e tentar coibir. Nos Estados Unidos a gente tem até hoje aquela discussão se teve influência ou não. Aqui no Brasil, na sua opinião, qual que vai ser o futuro das eleições aí em relação a essa questão da fiscalização da internet, principalmente os fakes, as notícias falsas, os perfis aí virtuais aí, aquelas figuras que criam ali containers lá para tipo bombar comentários a favor de um candidato e contra outro. Como que você acha que vai ser o futuro da justiça eleitoral nisso? Eu acho que não da justiça eleitoral, da legislação eleitoral. Eu acho que a tendência para as redes sociais e para a internet é cada vez flexibilizar mais. Então, se você for pensar bem, na rede social, alguém pode falar de você, mas você pode falar. Então, a tendência é liberar. Eu acredito que no mundo inteiro, nos países, no exterior, a internet é mais ou menos liberada e fica restrito mais a sites e perfis oficiais. O que vai se exigir hoje é que você identifique quem está fazendo aquela afirmação. E hoje eu acho que o resultado vai ser posterior. E a Justiça Eleitoral, normalmente, ela vai cuidar disso liminarmente quando aquela informação possa comprometer o resultado das eleições. Então, ela vai agir praticamente imediato. Que hoje já é imediato. Pedido de direito de resposta é 24 horas. Representação é 48 horas. Então, um pedido de direito de resposta, mesmo na internet, você entra, a Justiça Eleitoral pode definir 24 horas, independente de ouvir a parte contrária, né? Só que a tendência da legislação eleitoral, para mim, é liberar. É liberar, praticamente, falar o que quiser. Mas não é essa a posição da Justiça Eleitoral. A posição da Justiça Eleitoral é coibir. Dentro desse prazo de 24, 48 horas, através da representação e de pedido de direito de resposta. A gente falou bastante do Facebook e tal, temos Twitter, Instagram, né, que são os mais conhecidos, YouTube, mas nós temos a figura do WhatsApp, que é, na minha opinião, o mais dinâmico de todos, né? E talvez seja de mais, digamos, a maior dificuldade para se identificar quem fez a afirmação ou disparou a mensagem. A Justiça Eleitoral tem alguma experiência com isso aí, ou como que vai agir para frente? O problema do WhatsApp é que a maior parte dos processos, o próprio WhatsApp informa que não tem um mecanismo de identificar quem é que está passando essas mensagens. Então, hoje, o WhatsApp é uma das áreas mais difíceis que tem de você condenar ou coibir. Então, o que o WhatsApp consegue hoje é inibir que aquele número transmita mensagens futuras. Mas ele não consegue o que já foi. Só que você coíbe um número de transmitir mensagens futuras, se cria outro. Então, o WhatsApp hoje no mundo inteiro é uma zona de desconforto. Ele é uma área que está na sombra hoje. Eu acho que com a evolução da própria informática, em breve vai ser possível coibir esse tipo de mensagem. Professor, eu agradeço a sua entrevista aqui, muito esclarecedora sobre a democracia, a nossa Constituição Federal, a legislação eleitoral. O espaço aqui da TV Transamérica está aberto, uma honra recebê-lo. A honra é toda minha e estou aqui com orgulho de ser professor, né, como professor de faculdade. E eu tenho levado para os alunos estudos de casos sobre eleições, que eu acho que é bastante produtivo, e estou esperando formar muitos advogados, eleitoralistas, juízes, Ministério Público, e espero ter esclarecido a contento as perguntas que os telespectadores têm dúvida. Legal. Então, a você que nos acompanhou até agora,
Um grande abraço, uma grande semana e semana que vem estaremos de volta. Até lá.